pessoal, bem-vindo à nossa 10ª aula do nosso mini curso de AutoCAD. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre escalonar objetos, certo? Aplicar fator de escala em alguns objetos. A gente vai usar muito isso, porque ao decorrer do curso a gente vai fazer uma planta abaixo do zero e vai colocar móveis nessa planta, certo? Vai mobiliar ela. E esses móveis a gente chama de blocos, a gente baixa esses blocos em algum site. E às vezes esses blocos vêm no fator de escala desconfigurado, que não vão se adequar à nossa planta. São poucos os casos que os blocos vêm na medida certa. Então a gente vai ter que aprender a dar um fator de escala nesses blocos, certo? Para poder usar na nossa planta. Então eu estou aqui com um sofá, certo? Que eu baixei da internet um bloco de um sofá para vocês verem. E esse sofá eu vou ver quanto é que ele tem. Para conferir medida, eu vou ensinar isso mais na frente com calma, mas eu vou adiantar para vocês que para você conferir medida, você digita DI Enter, tá? Que é dimensão, é dist, tá? Clico no primeiro ponto, onde eu quero, e clico no segundo ponto. E ele vai me dar aqui embaixo, ó, a medida, tem 162, certo? Eu vou pegar daqui para cá, porque esse bloco, o sofá termina aqui. Aqui é como se fosse um móvelzinho atrás do sofá, certo? Eu vou pegar daqui pra cá só pra gente ter um parâmetro de mais ou menos quanto é que tá esse sofá. 58. Ok, esse sofá tá numa medida bacana, tá? Não tá numa medida muito fora do padrão, então esse sofá daria pra utilizar. Mas vamos supor que você baixou esse sofá e esse sofá veio enorme. Eu vou aumentar bastante ele aqui. Nossa, tá bem grande, né? Se eu fosse colocar ele numa planta aqui, eu não conseguiria, ia ficar enorme. Então, provavelmente eu ia ter que reduzir ele até chegar no tamanho ideal. Como é que eu faço isso? Tem duas formas. Eu posso selecionar meu objeto, chamar o comando, que é o scale, que está bem aqui, ó, na barra aqui ao lado direito, né? Eu consigo ter acesso ao comando, ou digitar SC, certo? Enter. Ele vai pedir para especificar um ponto para dar meu fator de escala. Eu vou especificar esse ponto aqui, certo? E aqui você já nota que você consegue aumentar e diminuir com certa facilidade, né? Dependendo do quanto você vai aumentando, você não consegue mais diminuir, você só consegue ir aumentando, tá vendo? Aqui para diminuir fica mais difícil. Então como é que eu faço? Eu costumo aplicar um fator de escala em números, certo? Então, eu já sei que meu sofá tá grande, então eu sei que eu tenho que diminuir ele. Eu não sei o quanto, eu não sei a medida exata, mas aí eu vou aplicar um fator de escala com números aos poucos. Então, eu começo com a metade, 0,5, certo? Eu dou mais ou menos 0,5. Enter, ele já diminuiu, certo? Então, eu posso ir dando fator de escala aos poucos até chegar num tamanho ideal, certo? Isso não é correto. Por quê? Porque você precisa colocar os móveis com a medida exata, né? Porque você diminuir ou aumentar um bloco a olho nu não te traz exatidão, né? E em arquitetura, design de interiores, quem trabalha aí na área, né, de mobiliário, de decoração, sabe que as medidas é essencial. Então tem que estar tudo no tamanho muito certo para não ter erro, tá? Então eu não recomendo ficar sempre dando fator de escala só a olho nu. Você pode usar isso como um parâmetro para começar a escalonar seu bloco, mas isso não tem que ser o seu padrão, tá? É ideal que quando terminar de dar o fator de escala, você confira e vê se o bloco está no tamanho ideal, tá? No tamanho de fato que ele tem que ter. Então, o que é que eu indico fazer? A gente pode aplicar um fator de escala como referência. Como é que a gente faz isso? Vamos supor que eu determino que esse sofá ele tem 3 lugares e eu quero que esse sofá, o modelo que eu escolhi lá para o meu cliente, esse sofá tem 1,80 m de comprimento, tá? Vamos supor, o modelo que eu escolhi ele tem 1,80 m, então eu sei que daqui, né, do braço sofá até o outro braço ele tem 1,80 m. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha aqui fora. Todo mundo sabe como faz linha, né? Já mostrei lá no comecinho, quem não viu, volta lá pra ver. Então, eu vou fazer uma linha, especifiquei um ponto, né? O que é que tá faltando fazer? Ligar o orto, tá desligado, dou a distância 1,8, enter, tá aqui minha linha. Ou seja, veja a diferença que o bloco tá da linha. Então ele tá enorme.
enorme em relação ao tamanho certo que ele tem que ter, né? Então é muito importante vocês medirem, tá? No final, para ver se o bloco de fato está no tamanho bacana. E sempre que baixar um bloco, como eu falei, não se confie no tamanho que ele vem. Às vezes quem fez o bloco escalonou ele, deixou ele bem maior ou muito menor para a questão de visualização, certo? Então não se confie com blocos baixados pela internet. Você pode baixar sim o bloco, mas sempre confira a medida do bloco, tá bom? Então, aqui eu coloquei 1,80 m, certo? Eu vou pegar o meu bloco, vou mover ele, né? Especificar um ponto base, vou mover ele a partir desse ponto base aqui, ó, para cima da linha, tá? Então, eu vou mover ele de forma que um braço do sofá fique em cima da linha que eu acabei de desenhar. Por quê? Porque eu sei que eu quero que daqui até aqui esse sofá tenha 1,80 m. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu objeto, certo? Vou chamar meu comando, que é o scale, que é o S de sapo, C de casa, Enter, certo? Especifico o primeiro ponto. Isso eu só selecionei o meu objeto, eu não selecionei a linha de referência, tá? Especifico o primeiro ponto, que seria esse, né? Que eu tô usando esse ponto aqui como referência, que é o ponto que tá encostando na linha, certo? Especifico esse ponto de referência, clico, certo? E aqui embaixo ele me dá duas opções. Ele me dá a opção de fazer uma cópia e de fazer uma referência. Eu quero dar um fator de escala de referência, então é esse comando que eu vou usar. Então eu vou digitar R, porque eu vou indicar ele que eu quero usar um fator de escala de referência, tá? R, Enter. E agora ele vai pedir para especificar os dois pontos que eu vou usar como referência, que vão ser esse ponto que eu já especifiquei, cliquei nele, e esse ponto aqui, que seria mais ou menos esse ponto aqui, certo? E agora eu vou diminuir meu bloco até ele encostar na linha. Quando ele encostar aqui na linha, eu sei que ele tem exatamente 1,80 m, certo? Porque o tamanho da minha linha, ou seja, eu peguei o primeiro ponto como referência, que é o ponto que encostava na linha, e o outro ponto, certo? Que é a outra extremidade do sofá, e escalonei ele até chegar na medida da linha. Então, clico. Agora o sofá tem exatamente 1,80 m. Você pode notar que ele começa aqui, né, no lado esquerdo da linha e finaliza aqui do lado direito da linha. Então, exatamente esse sofá ele tem 1,80 m agora, que é o tamanho que eu quero. Então, normalmente, quando eu escalono um objeto como um sofá e coloco uma medida de comprimento, eu sei que ele já se ajustou na largura. Eu não preciso ajustar mais a largura porque eu já ajustei no comprimento, tá? Mas é importante, como eu falei, sempre conferir medida, tá? Então, o fator de escala é muito usado e vocês têm que usar esse comando com muita atenção para não escalonar o desenho de forma errada, tá? Então, ele pode ser usado, como eu falei no começo, você pode ir dando fator de escala aos poucos, que não é 100% correto, porque quem trabalha com arquitetura, quem trabalha com design de interiores, sabe a importância que as medidas têm para um bom projeto, certo? Então, recomendo sim, você pode até usar o fator de escala aos poucos como referência, porém, no final, confere cota, tá? E esse fator de escala com referência, que ele é muito usado e ele é o mais certo, né? Porque eu já atribuí a medida antes, eu já escalonei o objeto com uma referência, que eu usei uma medida como referência, que foi minha linha, que tem 1,80 m, certo? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Eu acredito que a gente já viu boa parte dos comandos do AutoCAD para começar uma planta, né? Muitos podem estar até achando pouco, né, a quantidade de comandos, mas é o suficiente para a gente começar a planta. Até porque se eu for trabalhar com vocês todos os comandos para começar a planta, ia ter muitas aulas. Então, os comandos que a gente não viu, né, a gente vai ver quando for executar a planta, tá? Mas esses comandos que eu dei até agora são essenciais para a gente começar a nossa planta baixa, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.